tema do estudo da Drashá é dilúvio, reconciliação. E nós vamos refletir um pouquinho, então, no que de fato é o dilúvio, né? É uma tendência muito grande nossa, e muitas pessoas acreditam assim, a gente vê isso, até um lugar comum, né? As pessoas dizerem, o dilúvio foi o ato de castigo de Deus, né? Uma punição do Eterno para aquelas pessoas que praticavam a iniquidade, né? E será que é isso que a Torá traz? E por que eu coloquei no tema dilúvio e reconciliação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então é isso que nós vamos explorar um pouquinho aqui hoje, nesta manhã, nesse Shabat. Então a Parashá se encontra lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 6, verso 9, como nós lemos aqui durante o Shacharit, né, no Avodat Torah, até o 11:32. Essa é a porção Noach, de Noé. A Haftará, a porção dos profetas. Opa, perdão, é o nosso cabo aqui que está. Uma hora ele vai. A Haftará, a porção dos profetas, se encontra em Yeshayahu, Isaías 54:1 até o 55:5. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, se encontra então em Lucas 17, do 20 ao 27, sugestão do Netivia, do Rabino Shula. Tá? Essa porção da Brit Hadashah. Então, como de costume, antes de entrarmos no nosso estudo da nossa Drashá, nossa administração de hoje, vamos ver quais são os tópicos, o que essa Parashá nos traz, então, como elementos. É uma Parashá que traz bastante coisa, né? Ela conta muitos episódios, todos ligados ali, então, a Noach. Acho que está com uma contato aqui, porque eu nem encostei aqui. E começam falando, então, de Noé, né? E da Arca. Nós temos aqui uma breve introdução a Noach. Noach já foi introduzido na Parashá anterior, no final da Parashá anterior, de Bereshit, né? Já é citado o seu nascimento. Mas aqui a Torá fala quem era Noach, né? Como nós lemos aqui, como nós comentamos aqui então. Noach era um tzadik, era um homem justo, perfeito, tamim, nas suas gerações, como nós já comentamos aqui durante, né, o Avodat Torah, tá? Então, fala quem era Noach e vai falar, então, do comando, né, do mandamento de Deus para ele, que ele construísse a arca. Né? Então, ele começa a construir a arca. E vem, então, o dilúvio anunciado também, né? Tem todo aquele relato do dilúvio, né, das águas, da chuva que durou tanto tempo, depois tanto tempo para Noach sair da arca. Depois é o próximo tópico, quando ele sai com sua família e os animais todos da arca. Tá? E aí vem então aquele bonito sinal da aliança do Eterno, né, o arco-íris, né, quando o Eterno estabelece o arco-íris como um sinal da aliança dele com o homem, com a humanidade dali para frente, né, dizendo que ele não mais destruiria a terra daquela forma, com o dilúvio. Tá? E ele coloca então o arco-íris como um sinal desta aliança que ele faz com o ser humano ali naquele momento. Aí vem o episódio da vinha, quando Noach ele planta uma vinha, né, ele planta uma vide, e ele faz vinho e ele se embebeda. Né, pouco depois de sair da experiência da arca. E o que acontece é que Cam, né, e Canaã, seu filho, eles veem a nudez de Noach. Isso tem várias interpretações aí no contexto judaico, né, bem terríveis, inclusive. Então Canaã é amaldiçoado. Né? Canaã, o filho de Ham, é amaldiçoado por Noach, por conta dessa atitude que ele teve. E nós vemos que justamente Canaã, que dele descenderam aqueles povos todos, né, que Israel combateu quando foi a subir a terra prometida, né, desse filho de Noach, desse neto de Noach aqui. Depois tem um relato no capítulo 10, justamente das gerações dos filhos de Noach, né, toda a explicativa ali, cremos, né, cresce. E isso é algo que todos são quase unânimes em dizer, que ali são as origens dos povos. Né? Então nós temos todos os filhos de Noach e todos os seus filhos e netos e tudo mais ali são descritos ali, são todos os originadores de povos diferentes do mundo. Tá? Basicamente isso. Aí vem então o relato da Torre de Babel, também muito conhecido. Né? Decidem lá construir uma torre para chegar até os céus. O Pedro uma vez trouxe também um estudo aqui sobre isso, bem interessante, eu lembro, acho que uns 3 anos atrás, né? E por fim, a Torá
encerra a Parashá trazendo a introdução de um personagem que vai ser agora o foco daqui em diante, que é Abraham. Ainda como Abraham, né? Não ainda Abraham, mas Abraham. E sua esposa Sarai, que se tornaria Sara. Então a Torá já os introduz aqui no final desta Parashá, e tem um motivo para isso também. Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje lançando uma pergunta que o Roshi trouxe aqui no estudo. Tem muitas coisas que eu vou retomar aqui do estudo do Roshi do ano passado, porque era importante para o nosso entendimento, e é bom que temos muitas pessoas novas, que não assistiram, né, no ano passado, e vão poder aproveitar também. Um estudo muito interessante que o Roshi já trouxe aqui no passado sobre essa Parashá. Eu vou retomar várias coisas dele, porque era importante para o nosso entendimento aqui. E nós vamos começar falando então de algo que acontece logo após as águas baixarem, né? As águas baixam, lá teve o dilúvio, tem toda aquela experiência de Noé com a pomba, né? Ele joga a pombinha volta, depois volta com uma folhinha no bico, assim por diante. E depois não volta mais, né? E as águas vão baixando, as águas baixam e eles saem então da arca, Noé e sua família e todos aqueles animais. E aí nós temos o seguinte, então em Gênesis, Bereshit 9:11. E estabelecerei a minha aliança convosco. Era justamente o trecho lá do sinal da aliança, o arco-íris, né? E não será banida nenhuma criatura mais nas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E eu vou lançar essa pergunta para vocês, se vocês não assistiram o estudo do Roshi ano passado, ou não se recordam, por que o Eterno diz que ele não vai mais destruir a terra com o dilúvio? Já pararam para pensar nisso? A gente às vezes lê o texto, né, e passa batido assim, tá bom, ele não vai mais porque resolveu, tá. Mas por quê? Tem motivo. Por que ele não vai mais destruir a terra com o dilúvio? Por que Deus decidiu não fazer mais isso? Antes, agora pouco aqui na Parashá, né, nós lemos que ele fez isso. Que os homens se corromperam, né, que os homens praticavam o mal, a iniquidade em uma grande escala, e ele destrói a terra com o dilúvio. E se os homens voltassem a praticar a iniquidade, como de fato voltaram a praticar a iniquidade, por que ele não destruiria mais com o dilúvio? Por quê? Vamos pensar nisso. Deus mudou de ideia? Então ele julgou, ele pensou assim, acho que o que eu fiz aqui, esse dilúvio, acho que foi meio errado. Acho que não foi legal, então eu não vou fazer mais. Será que foi isso que Deus pensou? Foi errado, não foi certo, então eu não vou fazer mais? Será que é isso? Ou foi algo certo que do nada ele decidiu não mais fazer? Assim, na cabeça dele ele decidiu não mais fazer, né? Para a gente entender, para a gente responder essa pergunta, como o percurso que o Roshi fez ano passado, nós precisamos fazer um paralelo aqui, e eu vou retomar esse paralelo, porque também é muito interessante e válido aqui para o nosso entendimento de hoje, com algo que nós já vimos antes na Torá. E se nós estamos aqui no capítulo 9, não tem muita coisa que nós já vimos antes na Torá, né? Só tem 8 capítulos anteriores, então é algo bem próximo aqui. É um paralelo bem interessante que vai começar a nos dar algumas respostas aqui a essa pergunta e a outras coisas para o nosso entendimento de hoje. Então, vamos comparar Parashá Noah com a Parashá Bereshit, Gênesis, né, que foi o que o Roshi Jair trouxe aqui ano passado. Está lá no YouTube, quem quiser depois, aliás, vá lá, procura Noah, vocês vão achar o estudo do Roshi do ano passado, que é muito interessante. Aqui eu vou retomar de uma maneira mais enxuta, por assim dizer. Tá? Então, começamos lá. Gênesis 8:1, nossa Parashá de hoje. E fez Deus passar ruach, um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Isso quando ele ordena que o dilúvio cesse, né? Olha só, ele fez passar o quê? Ruach, o vento ou o espírito sobre a terra. O texto diz sobre a terra, mas o que tinha na terra ali naquele momento? Água. Estava tudo coberto de água. O dilúvio estava no seu ápice, né? Então o espírito passando sobre as águas. Isso nos remete a alguma coisa? Olha só. Continuando. E fecharam-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, o abismo e os céus, e deteve-se a chuva dos céus. Então nós tínhamos água aqui no dilúvio, que vieram de baixo, e águas que vieram de cima. Né? Isso nos lembra de alguma coisa? E continuando mais um pouquinho. E voltaram as águas de sobre a terra continuamente. O que é isso? As águas retrocederam, começaram a minguar, trazendo porções de terra seca de volta.
Isso nos lembra de alguma coisa também? Nos lembra de muita coisa aqui. Vamos voltar então ao princípio do princípio. Nós já estamos em Bereshit, mas vamos voltar para o Bereshit de Bereshit. O princípio do princípio. Lá em Gênesis 1, quando diz o seguinte, Gênesis 1, 2. E a terra era vã e vazia, sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Olha as palavras. E o Espírito Ruach de Deus se movia sobre a face das águas. Então, lá no princípio, quando Deus começou a obra da criação, o Ruach, o Espírito, pairou sobre a face das águas, né? Numa terra disforme, que não tinha... Era uma bola de água, né? Basicamente. E o que aconteceu no dilúvio? Quando a terra estava de novo sem forma e vazia, disforme, coberta de água, o Espírito pairou sobre aquelas águas. De novo, né? De novo. E vamos mais adiante. Então, Gênesis 1, 7. E fez Deus a expansão, o firmamento, né? E separou o quê? Entre as águas de baixo e as águas de cima da expansão. O que nós tínhamos ali no dilúvio, que a Torá relata no dilúvio? Fecharam-se o quê? As águas de baixo e as águas de cima. Olha só que interessante. Temos um paralelo aqui. Nada na Torá é por acaso. Né? Não é por acaso. Vivamos adiante. Então, Gênesis 1:9, Bereshit 1:9. E disse Deus: juntem-se as águas debaixo do céu em um lugar, né? No oceano, os rios, e se veja o elemento seco, se veja a terra seca. O que é isso? Então, as águas retrocederam, as águas de baixo retrocederam e fizeram aparecer a terra seca, assim como aconteceu no pós-dilúvio. As águas foram retrocedendo e até que a terra seca apareceu. A pombinha não voltou mais, porque ela encontrou um lugar para ela fazer o seu ninho. E a terra seca já estava ali. Tá? Então, nós vemos aqui um paralelo muito grande e muito interessante entre Noah e Bereshit, e a criação. Né? No dilúvio e a criação. Falamos aqui do primeiro dia da criação, falamos do segundo dia da criação e falamos do terceiro dia da criação. Nesses 3 versículos aqui. Os 3 primeiros dias. Tá? E vamos continuar. Vamos continuar. Então, Gênesis 1:12 diz o seguinte: e produziu a terra, né, ervagem, as plantas, erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. Então, ainda no terceiro dia, quando as águas retrocedem e surge a terra seca, a terra começa a produzir as plantas, as árvores, né? As árvores. E árvores frutíferas, que davam frutos. E nós também encontramos isso no relato do dilúvio, eu acabei de dizer aqui, né? Então, Gênesis 8:11, o que a pombinha fez? E veio a ele a pomba à hora da tarde, e eis que ela tinha? Uma folha do quê? Oliveira. Uma árvore frutífera, que dá frutos, né? Oliva, tá? Uma folha de oliveira arrancou da sua boca. Então, de novo, surgiu a terra seca, surgiu a planta, árvore frutífera, de novo. Mais um paralelo, né? Voltando para Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e noite, e sejam por sinais, e por prazos, e por dias, e anos. E onde será isso aqui em Noah, na Parashá Noah? Tem também. Bereshit 8:22, Gênesis 8:22. Olha aqui que o Eterno fala: ainda em todos os dias da terra, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, o quê? Dia e noite não cessarão. Remetendo à criação dos luzeiros no 4º dia. Também. Então, isso também está aqui nesse paralelo. Vejam que é algo muito claro, né? Quando a gente para ver essas coisas. É algo muito claro. De novo, vão depois em casa e assistam o estudo lá do Roxo aí, que é mais completo. Eu aqui estou sendo bem enxuto nessa parte, né? Então a pergunta aqui é: por que? Tem os paralelos, os paralelos são claros, né? Acho que não tem dúvidas aqui de que tem um paralelo muito forte entre esses 2 episódios, da criação e do dilúvio. A pergunta então é: por que esses paralelos estão aqui? O que eles querem nos dizer? E aí eu vou além. Que relevância tem essa história para nós
hoje. Ah, é só para a gente conhecer a história do mundo e saber que um dia, né, o ser humano se corrompeu de uma maneira tão grande que Deus resolveu acabar com tudo com o dilúvio. É só para a gente saber disso. Será que é isso? A Torá não traz nada por acaso. A Torá não é um livro de histórias. Falamos isso aqui inúmeras vezes. E vamos voltar a repetir quantas inúmeras vezes forem necessárias. A Torá não é um livro de histórias. Não é um romance. O propósito da Torá não é trazer um relato de alguma coisa simplesmente por relatar. A Torá é um manual. Ela nos é um manual de vida. Então tudo que está aqui, da forma como está, tem um objetivo que não é simplesmente relatar uma história. Tem um propósito. E a pergunta é, qual é o propósito desta história para nós hoje? Sobre os paralelos, basicamente, retomando então o que o Roxo trouxe, de uma maneira resumida aqui. Deus criou o mundo lá em Gênesis 1, né? O Eterno criou tudo, todas as coisas em Gênesis 1. Ele fez a terra, criou o universo, criou tudo. E a Torá, então, parece estar nos sugerindo que aqui no dilúvio, o que ele estava fazendo? Ele estaria recriando. Ele está recriando o mundo. Né? Então o mundo havia sido criado sem forma e vazia, a terra sem forma e vazia, ele criou e colocou ordem nas coisas. E aqui seria um recriar. Ele estaria recolocando ordem nas coisas. Basicamente, esses paralelos seriam isso, tá? Para nos dizer isso. E nesse caso, então, haveria dois mundos diferentes, né? Que foi o que o Roxo trouxe no passado. Quais mundos diferentes seriam esses? Um mundo antes do dilúvio, que tinha uma outra configuração, tinha um outro tipo de ordem, né? E um mundo pós-dilúvio, em que as regras mudaram, as regras do jogo haviam mudado. Né? Basicamente isso. O Roxo comentou aqui no passado e eu creio também nisso. O que era aí? Como assim? Né? No mundo antes do dilúvio, aquele que pecasse, o pecado era uma punição imediata de morte, né? Vamos dizer assim. E porque o mundo pertencia ao Eterno. Na ordem que ele havia constituído, o mundo pertencia a ele. Essa era a configuração do mundo antes do dilúvio. E no mundo pós-dilúvio, o Roxo trouxe aqui, eu lembro muito bem, quem abre a porta quando o Eterno coloca Noar e sua família na arca, ele sela a porta, ele fecha a porta da arca. Podem ler lá no texto depois. Mas quando as águas baixam e Noé vai sair com sua família da arca, Noé abre a porta. Ele é quem abre a porta. Por quê? Porque agora o Eterno falou, então o mundo agora é seu, é de vocês, os seres humanos. Então por isso eu não vou mais destruir com água. Já vamos retomar essa pergunta aqui, né? O mundo agora é de vocês. Guardem isso por enquanto, tá? Então, a gente vê que o dilúvio, respondendo a minha questão que eu joguei para vocês no início, diferente do que muitas pessoas pensam e pregam por aí, e não falo só no contexto cristão, as pessoas até de fora, né? Ateus gostam muito de usar isso aqui e falar, olha, que Deus carrasco, lá matou todo mundo afogado com o dilúvio para castigar aquelas pessoas. O dilúvio não foi uma punição. Não foi para punir aquelas pessoas. Não foi esse o objetivo. O objetivo não foi eliminar aqueles pecadores. O objetivo foi recriar o mundo. A morte daquelas pessoas que não aceitaram. Lembrem-se que Noé anunciou que viria, né, um dilúvio. Aquelas pessoas não aceitaram. A morte delas foi consequência, apenas uma mera consequência do ato que Deus precisava fazer, que era de recriar a terra. O objetivo do dilúvio, então, guardem isso, lembrem disso. Se alguém perguntar para vocês, qual que foi? Então, porque Deus quis matar todo mundo? Não. O objetivo do dilúvio não foi punir e castigar os pecadores, mas sim recriar a terra. Refazer a terra, restituir uma ordem, vamos assim dizer. Tá? Então, em Gênesis, em Bereshit, Deus criou todas as coisas para quê? Por que o Eterno criou o mundo, criou tudo? Qual que era o objetivo dele?
relacionar-se com você e comigo, né? Deus criou tudo isso porque Ele queria relacionar-se conosco. Ele nos deu essas coisas porque Ele queria relacionamento conosco, não é? O objetivo não era esse? Lá no começo de Adão e Havá? Mas, como nós sabemos, nós, né, nossos pais, Adão e Havá, pecaram, né? Eles escolheram tornar-se juízes de si próprios, lembrando de novo daquela questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu dizer o que é bom e o que é mal. É isso que significa. Não é saber o que... Não é... eu sei que matar é errado. Não é isso. É eu homem, eu ser humano. Não, eu que sei o que é bom para mim. Então eu sou juiz de mim próprio. Isso é o conhecimento do bem e do mal. Então o homem tornou-se juiz de si próprio, né? Afastou-se de Deus. Passou a tomar as suas decisões, passou a dizer, isso aqui é tov para mim. Isso aqui é Ra. A tua existência é Ra. Você não deve existir, você é mau. Não quero que você exista, então vou lá e mato. O homem passou a fazer isso, né? Juiz de si próprio. E quando isso se tornou fora de controle, quando isso começou a se tornar fora de controle, o que o Eterno fez? Ele se irou. O Eterno ficou irado. A Torá diz que o Eterno viu a corrupção e ele se irou. É isso que a Torá fala? Vamos ver lá então. Gênesis 6, versos 5 e 6. E o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal todo dia. E arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra, e se irou, e se afligiu em seu coração. O Eterno se entristeceu. É isso que a Torá quer dizer. Se entristeceu. Então não foi um ato de ira do Eterno, de fúria, para castigar os pecadores. O Eterno se entristeceu ao ver aquele nível de maldade, de iniquidade do ser humano, praticado um contra o outro e contra ele próprio, contra o próprio Eterno. Então ele se entristece. Então o dilúvio não vem como punição, de novo. O dilúvio vem como purificação. O propósito era refazer a terra, era purificar aquele mundo. Purificar a terra corrompida. Né? E o Rosh trouxe aqui no passado, de novo. A gente vê isso muito claro aqui na continuidade desse texto, lá nos versículos 11 a 13, leiam depois, em que a Torá diz, a Torá não fala que o homem se corrompeu, o homem. A Torá fala que a terra, Aretz, várias vezes a Torá repete, a terra se corrompeu. Né? Podem ler lá, Gênesis 6, 11 a 13. Tá? Corrompeu-se a terra, Aretz, se encheu a terra, Aretz, de roubo. Deus viu a terra e estava corrompida. Não fala que o homem, que o ser humano. Claro, o ser humano corrompeu a terra, mas fala muito da terra. Porque o nível de iniquidade parecia tão grande que a terra se contaminou de uma forma absurda. Então a questão era a terra. E por isso ele precisava purificar o quê? A terra. Porque a terra estava corrompida. Né? E aí, então, o seu plano inicial, lá no princípio, de se relacionar com o homem, tinha se tornado o quê? Cada vez mais distante. A tal ponto que se ele permitisse que aquilo continuasse, aquela corrupção da terra continuasse, não sobraria um mais para se relacionar com ele. Lembra que comentei aqui no comentário sobre Noar. Na sua geração, Noar foi justo, mas talvez um pouco mais, ninguém mais seria justo. Passaria ali Noar e acabaria. Então o Eterno precisava fazer algo para não deixar aquilo sair totalmente de controle. Né? E ele decide fazer algo que é recomeçar. Então vamos purificar a terra com o dilúvio e vamos recomeçar. Esse é o nosso plano B. O plano B do Eterno. Eu criei o homem para me relacionar com ele, mas o homem
escolheu ser juiz de si próprio, e o homem cada vez mais foi se afastando de mim. O meu plano A não deu certo. Claro que o Eterno já sabia de tudo isso, mas o plano não deu certo. Então ele cria o seu segundo plano. Vamos refazer as coisas. Vamos colocar a ordem de volta nas coisas. Então vamos ao plano B. E eu pergunto para vocês, mas como que o Eterno sabia que o homem não ia voltar a pecar tudo de novo, como tinha sido antes do dilúvio? Porque, ok, então vou refazer a terra, vamos manter aqui o Noé e sua família vivos, para que eles refaçam a humanidade, a partir deles. Como que ele sabia que o ser humano, como que ele podia pensar, mas o ser humano agora então ele vai passar a viver comigo? Que eles não iam pecar tudo de novo e ia acontecer tudo de novo. Por que ele faz um plano sabendo, já sabia que não ia ser assim? Né? A chave e a resposta, então, à nossa pergunta sobre por que ele fala que não vai mais destruir a terra com dilúvio, não é que o ser humano não iria mais pecar, que não iria mais se afastar dele, né? Mas sim porque, como o Roche trouxe aqui, se tratava de um mundo diferente agora. Um mundo que as chaves das coisas, do controle sobre as coisas naturais, estou falando, né, da natureza, foi colocada nas mãos do ser humano. Né? Então era um mundo diferente, com uma configuração diferente. E aí nós temos duas regras que foram criadas, então, nesse novo mundo, nessa configuração diferente de mundo após o dilúvio. Primeira, já lemos aqui, Deus ele fala, não vou destruir mais o mundo. Eu não vou mais destruir o mundo. Não quer dizer que vocês, como o Roche disse ano passado, não quer dizer que o ser humano não possa destruir, que é o que nós estamos fazendo. Né? Estamos acabando com o mundo, em todos os aspectos. Mas Deus diz, eu não vou mais destruir. Agora, o que vocês fizerem é consequência de vocês. Né? Basicamente isso. No mundo anterior, o mal, a iniquidade teve por consequência o quê? A destruição. O mundo, então, foi destruído. Aquele mundo antes do dilúvio foi destruído por causa da corrupção, do mal. Né? Agora não seria mais assim, segundo a Torá, segundo o que o Eterno diz. Isso não aconteceria, não acontece no mundo de agora, que nós estamos, que esse mundo pós-dilúvio. Do contrário, já teríamos sofrido, né? Não estaríamos nem aqui mais. Se assim fosse. Né? Não estaríamos mais aqui. Se assim fosse. E a segunda regra, que nós entendemos que de fato mudou aqui, é a seguinte, olha só. Deus não amaldiçoaria mais a terra. Como assim? Se nós lemos lá em Gênesis 4:12, quando fala sobre Caim, quando ele acaba de matar o seu irmão, né, ele recebe uma maldição que é o seguinte. Por conta do pecado dele, ele lavraria a terra e a terra não produziria. A terra não produziria mais por causa do que ele tinha feito. Onde ele tentasse cultivar. Né? Então existia uma relação muito grande. Você pecava e a terra parava de te fornecer sustento. Porque o mundo era o controle da natureza era de quem? Do Eterno. Né? Das coisas naturais, quero dizer. Então, existia essa relação muito forte. Hoje em dia é assim? Vamos supor, alguém que comete as piores atrocidades do mundo. Se ele for lá plantar, ele vai colher? Naturalmente vai. Né? Então a terra ela não funciona mais daquela forma. Ela se tornou, entre aspas, mais adaptada à iniquidade nossa. A suportar a nossa iniquidade. Mas ela ainda chega a pontos que ela responde. Né? Esses desastres naturais, essas catástrofes, é a terra respondendo ao tamanho da iniquidade. Mas ela se tornou mais adaptada a suportar essa iniquidade do homem. Né? Porque não tem mais isso aqui depois do dilúvio, que acontecia lá no começo, que aconteceu com Caim, por exemplo. Então, né? E aí vem, na sequência da nossa história, lemos que então Noé saiu da arca com sua família. Né? Houve lá a questão lá da vinha,
Nós já vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Mas o ponto é que Deus decidiu, então, não mais exterminar o ser humano. Né? Ele falou, eu não vou mais exterminar o homem, mas por conta do pecado. Por quê? Porque o Eterno sempre espera que nós vamos nos voltar a Ele para nos relacionarmos com Ele. Né? Lembrando, o Eterno é um Deus de justiça? Sim, Ele é um Deus justo. Porém, Ele também é um Deus de misericórdia. E as suas misericórdias são infinitas, sempre se renovam a cada manhã. Então Ele está sempre esperando que o homem vai se voltar para Ele. Então Ele promete, até para si próprio, não vou mais destruir o homem por conta do pecado. Consequência de pecado é outra coisa. Ele diz, eu não vou mais destruir o homem por conta do pecado. Né? Então, ele se determina a isso. Mas Ele deixa o quê? O homem livre, de novo, para tomar as suas próprias decisões. Né? Para escolher o seu próprio caminho. Quem tem filho, né? Quem tem filho, talvez já passou pela adolescência ou está na adolescência, talvez tenha enfrentado uma situação de o filho às vezes te confrontar. Né? O meu filho não está na adolescência ainda, mas eu já passei dele me confrontar. Eu falo, não faça isso. Ele, não, eu vou fazer sim. Né? O que é isso? Quando teu filho faz isso com você, você está lá e ele te confronta. Não, eu não quero que você saia à noite, meu filho, porque é muito perigoso, enfim. Não, eu vou sair sim. Eu vou porque os meus amigos me chamaram e eu não quero perder. Eu vou. Você deixa de amar ele? O que você faz? Qual é a tua atitude como um pai? Como uma mãe? Você deixa de amar porque ele te confrontou, porque ele te desobedeceu? Qual é a tua atitude? Ou você prende ele em casa, você pega uma corrente, um cadeado, não, vou te amarrar aqui, você não vai sair. É isso que você faz? Você, tá bom. Eu não te autorizei, mas se você quer ir, eu não posso te proibir. Né? Se é um adolescente, né? Uma criança, claro. Eu não tenho como te proibir, não tenho como te acorrentar aqui. Então, vai. E claro que você fica com o seu coração apertado, né? Com o seu coração na mão. E o que você espera que ocorra depois? Que o seu filho, que a sua filha entenda, em algum ponto, até talvez lá mesmo, puxa, acho que não é legal estar aqui. Acho melhor eu voltar. Acho melhor eu voltar para casa. Né? É o que você espera. Mas você deixa seu filho, sua filha livre, né? Para tomar suas decisões. Principalmente depois ali da adolescência. Depois do bar do Matt Mitzvah. Né? Você deixa seu filho livre para tomar suas decisões. Você orienta, mas você deixa livre. E assim é com o Eterno também. Ele orientou, ele deu a Torá posteriormente. Mas ele nos deixa livres para tomarmos as nossas próprias decisões. E assim ele fez após o dilúvio também. E ele prometeu, não vou mais destruir o meu filho se ele pecar. Essa era a configuração daquele mundo. Então eu criei esse novo mundo em que eles não vão... eu não vou ter que destruir eles por pecarem. Eles vão colher suas consequências, mas eu não tenho mais que destruir eles. Porque eu espero que eles, em algum ponto, possam voltar para casa. É isso que o Eterno fez. Também. E aí eu pergunto de novo, funcionou? Funcionou? Conhecendo a história que nós conhecemos, a partir da Torá, da Bíblia e de tudo mais. Funcionou? Não, né? Infelizmente, o homem, cada vez mais de novo, foi se afastando do Eterno. Né? Com suas atitudes. E logo, aqui mesmo na Torá, a gente vê que logo as coisas começaram a piorar. Não demorou assim pouquíssimo tempo. Que eles saíram da arca e a gente vê no relato da Torá que logo as coisas começaram a piorar. Já de cara. E é sobre isso que trata o resto da Parashá. Dessa Parashá Noah. Né? Nós temos a história da vinha, já comentei aqui brevemente, né? Em que Noah planta a vinha, e ele se embebeda. Olha só.
Olha a experiência que Noé tinha tido com o Eterno. Ele vai lá, ele planta uma vinha e ele se embebeda de vinho. E aí vem o filho e o neto, né, e praticam uma iniquidade. Segundo alguns sábios, foi uma iniquidade sexual mesmo que eles praticaram ali com Noé. Tá? Por isso o peso daquela maldição que Canaã recebe. Tá? Essa é a interpretação de vários dos sábios aí. Foi algo terrível que aconteceu ali, enquanto Noé estava embriagado. Né? Então a gente já vê que o negócio começa a degringolar ali já de cara. Né? E aí vem, então, em Gênesis 11, o relato da Torre de Babel. Né? Sobre a torre. A Torá nos conta sobre a torre, dizendo o seguinte. Então, Gênesis 11, 3 e 4. E disse cada varão a seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e os cozinhemos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedra, e o barro foi para eles por argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós cidade e torre, e que seu cume chegue até os céus. O que o texto está nos dizendo aqui? Vamos analisar esse texto mais profundamente um pouquinho. O que o texto está nos dizendo aqui? A gente sempre foca na parte ali, né? Vamos edificar a torre até os céus. Mas olha o que está dizendo antes ali. No versículo 3. Vinde, façamos o quê? Tijolos. Guardem isso. Nada na Torá é por acaso. Por que a Torá faz questão de falar dos tijolos? Então vamos para Gênesis 11, versículo 6. O que Deus fala sobre aquela atitude daquelas pessoas? Isso aqui é o Eterno falando. Eis um mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Na época ainda todos falavam a mesma língua. Isto foi o que começaram a fazer? E agora não lhes será privado tudo o que intentam fazer. Por quê? Porque as chaves do mundo, da natureza, foram colocadas nas mãos do homem. Por isso que Deus fala isso. E agora tudo que eles quiserem fazer, eles vão poder fazer. Eles não vão morrer imediatamente falando. Né? Então, eis o mesmo povo e uma mesma língua para todos. Essa torre aí foi o que eles começaram a fazer? Ele questiona. Né? Então, parece que o Eterno, essa parte do mesmo povo não é algo ruim. A mesma língua, ele não considera algo ruim em si. Né? Ele fala, eles são um povo só. Pelo contrário, o Eterno ele valoriza o quê? Nossa unidade. Né? No mundo antes do dilúvio, não havia essa unidade. Um matava o outro. A Torá fala que a terra, né, havia roubo. Na terra era isso. Um matava o outro. Não tinha unidade entre as pessoas. Era terrível. Mas aqui existia uma unidade. E o Eterno parece, ele fala, não, tudo bem, eles são um povo só, eu gosto que eles são unidos. Que eles se tratam como irmãos, unidos. Mas, o que eles vão fazer com essa união? Esse é o ponto aqui. Né? O que eles estão fazendo? Foi isso que eles começaram a fazer, estando unidos? Opa, isso não posso deixar que isso prossiga. Né? Como se ele falasse isso. Não posso, porque eu já conheço, já sei o final dessa história. Tá? Como se ele falasse isso aí. Ele vê algo perigoso no restante aqui dessa atitude deles. O que a Torá fala que foi a ideia? Então, voltamos aqui no versículo 3. Qual foi a ideia? Separemos aqui por ideias. O que é a primeira coisa que fala que eles pensaram em fazer? Tijolos. Né? Tijolos estão ali. Então, vamos fazer tijolos. E vamos cozinhar eles no barro. E vamos usar esses tijolos para ser como se fossem pedras. Prestem atenção. O que é isso? O que eles estavam fazendo com isso? Por que isso é relevante? Por que a Torá coloca isso aqui como algo relevante? Eles criaram aqui uma nova tecnologia. Não tinha tijolo antes. É isso que a Torá está falando. Eles construíram. Como que eles faziam as casas? Com pedras, né? Antes. Mas aqui eles criam uma nova tecnologia. Eles cozinham o barro e criam tijolos. E os tijolos servem para eles por pedras. Então eles criam uma nova tecnologia. Olha só que interessante. Né? Não queremos mais construir casas de pedra. O que a gente pode fazer? Alguém foi lá e colocou barro no fogo e fez um tijolo e falou, olha só, isso aqui pode servir de pedra. Vamos poder fazer casas com esses tijolos. Então eles criam algo novo aqui.
a ideia inicial deles foi, criamos uma nova tecnologia. Olha que legal, né? É isso, basicamente. Por isso que isso aqui está aqui. Não é por acaso. E só que, claro, né? O que estava por trás desta mentalidade deles? É errado eu criar algo novo? Claro que não. Né? O Eterno nos fez a sua imagem e a semelhança. Então não é errado nós criarmos coisas, né, que nós na verdade nós sempre recriamos, né? Nós não criamos do nada. Eles criaram tijolos a partir do barro, né? Nós criamos coisas a partir de outras. Mas não é errado criarmos coisas novas. A questão é qual é a nossa intenção. Por que nós estamos criando algo novo? Talvez aqui eles estivessem falando assim, não queremos usar Deus criou as pedras, não queremos o que Deus criou, não. Deixa essas pedras de lado. Nós vamos criar agora a nossa pedra. Vamos fabricar a nossa pedra. Então, criamos tijolos. E essa mentalidade deles se estendeu, então, para a construção, aí sim, da torre. E com esses nossos tijolos, as nossas pedras que nós, homens, criamos, vamos construir uma torre que vai chegar lá no céu. Tá? Então, é isso que está sendo colocado aqui. Né? E qual que era o propósito? Qual era o propósito, então, da torre? Era chegar no céu? O que a Torá fala? De novo, vinde, edifiquemos para nós cidade torre, e que seu cume chegue aos céus. Para quê? Façamos para nós um Shem, um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, versículo 4. A intenção deles, eu fazer para mim um nome, fama, que o meu nome seja sempre lembrado. Olha, ele construiu aquela torre, seu nome está lá. Nome, eu quero fazer para mim um nome. Essa era a intenção deles. Então, não era criar a tecnologia nova em si. Criar algo novo. De novo, nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso eterno Deus, nosso Criador. Nós podemos criar algo novo, mas isso tem que estar sempre ligado a quê? No contexto do quê? Do relacionamento meu com Ele. Se eu estiver criando algo novo, ligado a Ele, para servir a Ele, aí estamos no lugar certo. Aí estamos no pensamento correto. Mas não era, obviamente, o pensamento dessas pessoas aqui. Não era por isso que eles estavam criando. Então, a Torá diz que Deus viu, e ele viu eles criarem tijolos, e ele o que ele fez? Ele ficou esperando para ver o que eles iam fazer com aquilo. Foi isso. Ele ficou lá observando. E quando ele viu que a intenção deles foi piorando, aí ele interviu. Aí ele agiu. Né? Com as intenções impostas, ele foi lá e agiu. Para quê? Para não deixar que as coisas saíssem de novo do controle a ponto de se tornar irreversível como tinha sido antes. Tá? Então, aí ele age. Porque ele vê a intenção deles, eles expõem a intenção. Vamos fazer para nós um nome. E por que fazer para mim um nome é errado? Por quê? Ah, então eu não posso ser reconhecido? Eu não posso ser famoso? Eu trabalho com audiovisual, né? Então a gente tem com cinema e TV, então a gente tem muito disso, né? Ah, então eu quero ficar famoso, quero que meu filme seja visto lá em Hollywood, né? Eu não posso querer isso? O que há de errado em fazer para mim um nome? Por que a Torá faz questão de dizer isso ali? Façamos para nós um nome. Ligado à idolatria, isso mesmo. Então nós vimos que o plano B, que era refazer a terra, purificar a terra com o dilúvio, né, não estava dando certo. De novo, né? Então o Eterno tinha feito um plano B, vou refazer a terra, vou purificar a terra e vamos ver como que o homem vai se portar. E o homem de novo começa, como a Torá relata, o homem de novo começa a se afastar dele e querer se contrapor a ele, né? Eis que surge então aqui na nossa paraxá, uma figura relevante. Então, Gênesis 11, estamos quase caminhando para o final já. 11, 27 a 29. Terach gerou quem? Avram, a Nahor
e a Haran. Abrão, Nahor e Haran, né, os 3 irmãos. E morreu Haran, o irmão de Abraão, em vida de Terah. Morreu ainda, vamos dizer, relativamente jovem naquele contexto, né, quando o pai dele ainda estava vivo. E tomaram Avram e Nahor para eles mulheres. E o nome da mulher de Avram era Sarai, e o nome da mulher de Nahor era Milcá. Quem eram elas? Filha de Haran, pai de Milcá e pai de Iscá. Iscá é outro nome para Sarai. Por que a Torá nos introduz a Abrão desta maneira? Por que eu tenho que saber que ele teve os 2 irmãos? Ok, tudo bem, faz parte lá das gerações. Mas por que eu tenho que saber que o irmão dele morreu, né, o Haran morreu, e que daí ele e o outro irmão tomaram para eles mulheres, a Sarai? E que a Sarai e a Milcá eram filhas do irmão que tinha morrido. Por quê que a Torá faz questão de dizer isso? E o que tem isso a ver com o que nós acabamos de perguntar aqui? Por que fazer para mim um nome? E com o nosso contexto geral. Isso que Avram fez aqui, que a Torá relata, foi algo que veio na Torá lá depois. Na Torá. Que se chama Yibum. Já falamos sobre isso aqui num outro estudo, muitos tempos atrás. Se chama Yibum, levirato. Então Haran morreu um irmão. E o que Avram faz? Olha, ele tem a filha e o nome do meu irmão vai se apagar na história. Então eu preciso ir e tomar a filha dele, né, por esposa. Para quê? Para fazer para o meu irmão um nome. Para que o nome dele não seja apagado da história. Para que o nome dele seja lembrado. Então a Torá nos introduz a Abraão desta forma, dizendo que a atitude, a intenção dele foi absolutamente contrária à intenção dos construtores da torre, que queriam fazer para si um nome, enquanto que Abraão ele se propunha a anular o seu próprio para honrar o nome do irmão dele, para que o nome do irmão dele não se apagasse. É uma atitude totalmente oposta. Por isso que a Torá traz essas coisas, que nada disso é por acaso. Não é só para relatar ali. Tem um motivo, e é isso. Abraão ele faz um ato de Yibum, de levirato, de certa forma aqui, né? Então ele se anula em nome do irmão dele. E o Eterno vê isso. Isso o Eterno viu em Abraão. Aquele homem tão simples lá em Ur dos Caldeus. O Eterno viu essa atitude dele. O Eterno viu que ele era diferente de talvez 99% do restante da humanidade naquele instante. Isso lhe chamou a atenção. Por isso vem de Abraão que se tornou Abraão, o povo escolhido, né? E posteriormente quem? O Mashiach, Yeshua, né? Vem de Abraão. E quando falamos em Mashiach, quando falamos em Messias, falamos em quê? O que Yeshua fez? Quando ele morreu na cruz, né, no madeiro por nós, para quê? Para nos o quê? Nos reconciliar, né, com o Pai, certo? Para nos reatarmos o quê? O nosso relacionamento com o Pai. Por meio de Yeshua, nós reatamos o nosso relacionamento com o nosso Pai, com o Eterno. É isso, né? E Yeshua, por sinal, ele diz algo muito interessante. Quando ele é questionado por Nakidmon, por Nicodemos Nakidmon, né, em hebraico, aramaico, que era um fariseu, um dos líderes do povo judeu, né, que se interessa pelo que Yeshua pregava, pelo que Yeshua ensinava, e Yeshua responde algo muito interessante que vai fechar o nosso entendimento aqui hoje com relação a todas essas questões e ao dilúvio também. Olha o que Yeshua fala para ele. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos pergunta, como pode uma pessoa adulta nascer? Né? Ela precisa voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez?
E Yeshua responde, olha lá o que ele responde, eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça do quê? Da água e do quê? E do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito, isso lembra vocês de alguma coisa? Por acaso? Qual o paralelo que nós fizemos lá no início? Que o Roxo tinha feito no estudo do ano passado? Quem nasceu de novo da água e do Ruach, senão a própria terra, lá na história do dilúvio? Não foi isso? A terra nasceu da água de novo e do Espírito que passou sobre as águas, quando elas começaram a baixar. Olha só, que interessante. Então, o dilúvio, de novo, se alguém perguntar para vocês, ou disser para vocês, o dilúvio foi então foi Deus castigando a terra. Você vai falar, não foi para castigar a terra, foi para recriar a terra, para que a terra renascesse, e para que mais? Foi uma prefiguração também do processo que eu e você temos que passar para nos reconciliarmos com Deus. Nascermos da água e do Espírito. O dilúvio, o próprio dilúvio, e isso foi para mim, ontem quando eu estava preparando o estudo, me deu assim uma luz muito clara sobre isso. O dilúvio também é uma prefiguração do ato de Yeshua. E do nosso retorno ao Eterno por intermédio dele. Também. Inclusive. Porque para se relacionar com o nosso Pai novamente, temos que nascer da água e do Espírito. E adorá-lo em quê? Em espírito e em verdade. Por quê? Daí fechamos lá com o entendimento que o nosso Rav Shaul, Paulo, o apóstolo Paulo, traz em 2 Coríntios 5. Dessa forma, se alguém está unido ao Mashiach, a Yeshua, é o quê? É uma nova criação. Como a terra que surgiu nova depois do dilúvio. A antiga já passou. Aquela configuração da terra antes do dilúvio passou. Agora era tudo novo. Vejam, o que agora é diferente e novo. Assim como a terra passou a ter uma configuração nova e diferente depois do dilúvio. E tudo procede de Deus, que por meio do Mashiach nos reconciliou consigo. Deus no Mashiach estava reconciliando a humanidade consigo, sem lhe imputar os pecados. Da mesma forma que o homem passou a não morrer mais, o Eterno não passou a não mais ele aniquilar o homem depois, por causa do pecado. Então, quando passamos em Yeshua, o Eterno não nos imputa pecados. Vejam que é o paralelo aqui também, muito forte e muito claro. Aos que nascem da água e do Ruach e do Espírito, no Mashiach, em Yeshua, Deus não imputa pecados. Assim como aconteceu lá no pós-dilúvio. Então que possamos nós, eu, você e você que está nos assistindo, de fato ser nova criação. E que diferente daquela geração pós-dilúvio, nós não nos afastemos de volta do Eterno, mas permaneçamos no nosso relacionamento com Ele, ligados a Ele, em Yeshua. Amém? Então, digo para você, Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E de novo nós vemos aqui muito claro que até o próprio dilúvio remete a isso. Então, se você quer chegar a Deus de volta, quer voltar ao Eterno, é com Yeshua, não tem outro jeito. Amém?